é bom sempre deixar ficar aquele conselho para os nossos irmãos mais novos e também alguns mais velhos. Olha, quando é que começa a se preparar uma reforma? Esta é a questão que surge e que é feita muitas das vezes por alguns jovens, né? Por um lado faz essa questão, mas por outro lado, muitos jovens dizem que ainda não chegou o tempo para começar a preparar a reforma. Então, eu diria, o que é a reforma, afinal? Quando é que se começa a preparar a reforma? É preciso, sim, nós sabermos que a reforma é uma maneira, é um modo de viver, naquela fase que nós já não temos a mesma energia, que o nosso corpo já mostra um certo cansaço, porque passamos a vida toda a trabalhar, a darmos muito de nós. Então é aquela fase para viver mais lento, para aproveitar a vida, no bom sentido. Mas para isso, é verdade que precisamos preparar. E quando é que se começa a preparar? Essa é a questão. A reforma começa, sim, a se preparar a partir do momento que começamos a estudar, sim, a nos formar, a trabalhar ou a empreender. Que na verdade é tudo, empreender também é trabalhar. A partir do momento que recebes o primeiro salário, a partir do momento que recebes a primeira avença, é aí que deves começar a preparar a reforma. Porque senão vai sempre adiar, vai sempre deixar para o próximo ano, vai sempre dizer que não, ainda é cedo, tenho mais tempo, mas afinal podes não ter sim esse tempo. A reforma começa a se preparar a partir do momento que começas a receber o seu primeiro salário, sim. Por quê? Nós jovens começamos a receber o primeiro salário, o que é que nós queremos, na verdade, primeiro? É comprar um bom carro, é passar noites e noites em diversões, é aproveitar os finais de semana ao máximo, não estamos a dizer para não se divertir. O que é que vai acontecer? O nosso dinheiro nunca vai chegar. Vamos ter gastos sempre. Vamos estar endividados, que muitos de nós estamos. Mas não posso endividar para brincar. Devo se endividar para sim construir algo que no futuro vai lhe trazer retorno. É aí que deve se endividar. Mas se endividar para lazeres, não. Então começamos a fazer essas brincadeiras, a levar a vida nas brincadeiras. Porque é verdade, tudo que a gente for a fazer hoje, tudo mesmo que formos a fazer hoje, vamos ter de volta em dobro. Se estás preocupado e focado em trabalhar, em organizar o seu futuro, vais ter em dobro. Se estás focado nas brincadeiras, no consumo de drogas, de bebidas alcoólicas em excesso, vais ter também o resultado em dobro, a dobrar. Vais chamar os outros de feiticeiros, vais chamar alguns familiares de que não te ajudam, vai dar nomes. Então, foque-te, prepare a tua reforma a partir do momento que começa a trabalhar. Como é que pode se preparar então? É esperar da pensão, da reforma? Não. O que é que eu posso fazer para no futuro eu viver com dignidade? Onde é que eu quero passar essa reforma? Afinal, vou poupar para passar a viajar? Quem pode dizer não? Eu, por exemplo, quero passar no campo, apanhar ar. Mas para isso, é preciso construir, porque vais precisar de dinheiro. Vais precisar de dinheiro. Vais precisar de pagar as contas. E por vezes, a dobrar. Atenção, vem aí os medicamentos. Vem. Os medicamentos não são baratos.
nesta fase. E por que vem até muitas das vezes não barato? Se nesta fase não nos conservamos. Estamos sempre entregues ao consumo excessivo de bebidas, cigarros, drogas. O que espera? Alimentação descuidada. O que vai esperar de nós, afinal, no futuro? É mesmo gastar dinheiro com a nossa saúde. Vais aproveitar esta idade? Não. Então, é daí que chamamos a atenção. Que, de facto, é preciso, a partir de hoje, nos cuidarmos, seja em saúde, praticar exercícios físicos, consumir o álcool de forma moderada, evitar alimentos ou alimentação que prejudica a saúde, ter uma vida saudável. Mas também é verdade que não é fácil. Isto é preciso saber com quem tu andas, que tipo de conversas os teus amigos têm. Muitos de nós jovens começamos a receber, pensamos que não, vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar. Vais só lá no futuro parar e ver que eu não fiz nada. Nós temos nossos pais, nossos tios, nossos mais velhos. Alguns deles naquele tempo, o APE dava casa. O governo tinha casas. Então, eles nem pensavam em construir. Nem lhes passava a ideia de construir, porque já tinham casa. E alguns deles, hoje, por alienação, tiveram casa. E outros perderam até aquelas casas. E outros ainda venderam. Mas não pensaram que eles ainda iam viver muito tempo, iam precisar de ter outras fontes de renda. Aqui o importante é diversificar as fontes, não é só salário. Diversifique. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para diversificar. E nisto, sempre a pensar no futuro. Sempre a pensar como é que vais viver. Evite destruir aquilo que é vosso sonho, aquilo que é sonho de muitos, porque digo de muitos porque às vezes não é só meu sonho, eu tenho família, construir família. Então é sonho de muitos. Então evite destruir por prazeres, por lazeres. Vamos fazer um cálculo rápido só. Um cálculo rápido. Estás a receber 15, 18, 20 mil. E sais do seu local de trabalho, tens bons planos da vida, do seu futuro. Se calhar já projetaste alguma coisa do futuro que estamos a falar de reforma, como queres passar, o que é que vais construir. Principalmente construam ativos, adquiram coisas que vai vos dar dinheiro. Mas quando entra o salário, quando é paga a avença, quando é paga a fatura, aparecem outras ideias. Você se transforma em outra pessoa. Muda completamente todo o rumo daquilo que eram os seus planos. Planos russos aparecem. Sai para na próxima casa de pastos. Entra. Amigos, amigas, estão todos nesse momento, estás rodeado. És o bom menino, és o bom amigo, porque vais pagar. Vais pagar toda a noite dentro. Perdes a consciência, gastas dinheiro, corres risco até de contrair doenças, de ser agredido. E no final, acaba o dinheiro. Deitas fora o seu dinheiro. Para o dia seguinte, até ficares com medo de espreitares a sua conta. Ficares com medo de veres o seu saldo. Quando vais lá ver, já não tens o salário. Necessidades básicas primárias, zero. Contas a pagar, zero. Vais ter que procurar um agiota para depois esperar o próximo salário. É aí que vão passando 12 meses, anos. Assim.
e a idade vai-se embora. Perdes emprego. Os negócios podem estar a dar hoje, amanhã não dar. O que é que tens? O que é que preparaste para continuar? Então é aí que nos chamamos a atenção a isto. É verdade que não é fácil, que não é. Não é fácil por quê? Porque chama-se disciplina. Vais perder alguns amigos, porque vais ter amigos a pedirem dinheiro. Vais ter familiares a pedirem dinheiro. Não vão te perceber em algum momento. Então é isso que se chama disciplina. A capacidade de nós podermos cumprir com aquilo que são os nossos planos. A capacidade que nós temos de dizer um não, quando é para dizer um não. Porque às vezes fazes uma ginástica de dares emprestado, de cederes um valor a alguém que vai te pedir, um familiar, um amigo, mas ele está a levar para lazer. Ele não está a perceber de quanto tempo tu ficas a trabalhar, de quanto tempo tu ficas pendurado nos teus planos, a desenhar, a tentar cumprir, a enfrentar desafios. Não tem essa noção. Não vão perceber do que tu passas. De que por vezes ficas fechado entre quatro paredes, deitas lágrimas. Mas sais e dizes, não é desta vez, porque não vou ficar no chão. Acreditas, vais à luta. E no final, todo aquele que vai à luta, mesmo que for a tardar, os resultados virão. Virão e a dobrar. Pode tardar, vai ser difícil, não vais conseguir a primeira, podes não conseguir a segunda, não vais conseguir a terceira. Se não desistires, há um dia que vais conseguir. Então, é que nós chamamos de atenção. Prepare, porque o futuro é incerto. As oportunidades que temos hoje podemos deixar de ter amanhã. Podemos deixar de ter amanhã. E aí, se não estiveres preparado, se não plantares, tens uma semente, vais comer a semente ou vais plantar para aquela semente dar mais frutos? E voltares a plantar esses frutos, criar sementes naqueles frutos e a coisa avançar. Meus amigos, a vida é essa. A vida é de pensar, a vida é de acreditar, a vida é de não desistir. Ótima segunda-feira.